Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Caderno Virtual. Eu sou Rodrigo Cesário, vou apresentar esse podcast hoje e eu tenho a honra de receber aqui com a gente, que palestrou ontem aqui no DP Results e agora está com a gente aqui no podcast, Rosângela Manzanares. Né? Ela é gerente de gestão de pessoas lá na TOTUS. Como é mesmo, Rosângela, a função? Eu trabalho na parte de arquitetura, então eu sou arquiteta digital dos produtos de RH da TOTUS. Que bacana. Então a gente vai ter um pouco mais de conhecimento ali desses produtos da TOTUS também, da jornada do colaborador. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, num bate-papo bem tranquilo, para a gente entendendo mais e compartilhar com os nossos colegas aqui. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Pela segunda vez no DP Results, né? Um evento bem bacana para o pessoal da área de DP, que é tão carente de eventos direcionados, né, para a área de departamento pessoal. Obrigada. Pois é. E assim, eu estava te confessando aqui no offline, né, que eu sou um fã dos produtos da TOTUS, eu gosto muito do RM, pela flexibilidade que ele nos traz também para trabalhar do início da jornada do colaborador, lá do recrutamento e seleção, você tem uma ferramenta da TOTUS para mexer com recrutamento e seleção, até a rescisão do colaborador, você pega o universo inteiro. Exato. Né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente como que você define essa jornada do colaborador e como a tecnologia consegue ajudar a gente a fazer uma ótima jornada, uma jornada que vai engajar o colaborador e que vai trazer resultados para a empresa. Legal, Rodrigo. O que eu vejo? Eu trabalho na RH há muitos anos, né? Então, desde os meus 17 anos, já passei por diversas empresas, segmentos diferentes, portes diferentes. Então, e nesse momento, a gente olha muito para a jornada do colaborador de forma personalizada. Então, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem sua cultura, sua identidade, tem suas políticas, né, suas regras também. Então, a jornada de uma empresa, do colaborador em determinada empresa, ela pode ser diferente da outra, mesmo do mesmo segmento ou de portes similares. Então, cada empresa vai ali criar sua jornada, identificar a jornada do colaborador conforme seus processos. Então, lá no processo de recrutamento e seleção, como que a gente faz para atrair os melhores talentos para aquela vaga, para as vagas que temos? Como divulgar a vaga e ter um maior alcance? Então, vai ser muito personalizado. Então, é no nível da personalização. Quando a gente fala do colaborador, e que eu enxergo pelo menos, é que cada colaborador ele tem expectativas, né, em alguns macros processos. Então ele sabe que vai fazer uma entrevista, ele sabe que em algum momento ele vai ser chamado, se aprovado, né, para fazer a admissão, vai entregar documento, depois ele vai entrar na empresa. A partir do entrar na empresa, acaba ficando cada empresa ali, né, tem processos um pouco diferentes. Então a empresa ela pode criar uma jornada baseada nos seus processos. Em cada uma das jornadas, identificar aquilo que é mais favorável ao candidato no processo inicial ali, né, do recrutamento e seleção. E também, a partir do momento que o colaborador entrou, né, está assinando o contrato, como que vai ser até a sua saída no processo de offboard. Então, ali a empresa vai identificar, reforçar sua cultura, sua marca empregadora. Por exemplo, tem empresas que hoje, elas não fazem um processo de avaliação de desempenho, que eu acho super importante. Muito. Então, como você vai identificar se esse colaborador está rendendo, se ele está entregando da forma como foi idealizado lá atrás, na etapa do processo de recrutamento e seleção? Como você vai propor para ele uma melhoria ou indicar para ele um caminho a seguir, uma trilha de carreira, se você não conhece em detalhes, se você não identifica os potenciais daquela pessoa? Então é importante você ter ali mapeado, né, dentro, claro, da cultura, da identidade da empresa, quais são os próximos passos, o que eu consigo fazer de melhor para esse colaborador, o que ele valoriza. Por exemplo, na parte de benefícios. Ontem foi citado no painel da personalização de benefícios. Sim. Às vezes você vai ter um benefício que para aqueles colaboradores não faça tanto sentido. E a empresa está gastando, está investindo um valor ali, mas o colaborador não valoriza. E às vezes uma ação mais simples, um benefício, né, diferenciado daquilo que ele entende como importante, ou eles, né, entendem como mais importante, isso vai gerar ali um valor interessante para eles e um engajamento. Olha, a empresa ela olha para aquilo que eu necessito, né, o que eu gosto. Então, por exemplo, uma pesquisa, uma simples pesquisa vai poder direcionar qual o melhor benefício ou conjunto de benefícios para aqueles colaboradores daquela empresa. Então é sempre na personalização, no escutar o colaborador, ter mais de um canal de escuta,
Então você pode ter intranet, você pode ter a conversa com o líder, mas ter uma ferramenta em que a pessoa possa colocar ali a sua opinião ou responder uma pesquisa, eu acho que isso é um bom direcionador. Não, isso é sensacional que você falou, porque hoje, infelizmente, a gente tem uma cultura de que você começa a empresa sem cultura, sem processo, sem jornada, sem nada. Não sabe nem onde está, né? Exatamente. E quando você tá grande, você resolve fazer tudo isso. Sendo que o processo ele é o contrário, né? Na hora, você como arquiteta dos produtos de RH, sabe bem que você tem ali um sistema, mas antes você precisa ter um processo para você adaptar, colocar o seu processo dentro do sistema, e não o contrário, não é o sistema que vai te criar o processo, não é verdade? Então essa jornada, ela realmente ela se torna fundamental para que a gente consiga ter uma linha de raciocínio, que você consiga acompanhar e ver o seu processo, a sua cultura refletida ali dentro do seu sistema. Exato. E mesmo com tanta tecnologia, né, Rosângela, a gente está caminhando cada vez para um mundo mais personalizado, como você disse. Não dá para olhar para 1000 colaboradores que você tem na sua empresa e porque eles são da sua empresa e você considerar assim, ó, são 1000 pessoas iguais. Não são, são pessoas. Eu falei ontem aqui num podcast, quando você fala de empresa, de relação de trabalho, você está falando de CPF e CNPJ. Nas duas siglas tem a palavra pessoa, que leva a personalidade e individualidade de cada um. Exato. Então é importante escutar sim os colaboradores. E aí vem para a próxima pergunta, que é na sua visão de mercado, na sua visão de estrutura de gestão de pessoas também, quais são os pontos de contato que a jornada do colaborador tem com o departamento de gestão de pessoas, com o departamento pessoal, que são fundamentais para poder gerar esse engajamento? Olha, desde o primeiro processo, vamos dizer assim, o recrutamento e seleção, muitas vezes nas empresas é feito por um time específico de recrutamento. Mas logo em seguida, quem vai receber esse colaborador? Normalmente a pessoa do departamento pessoal, da administração de pessoal. Então vai ter entrega dos documentos, a checagem, registro, assinatura de contrato. Então ali já começa a primeira etapa, né, o onboarding desse colaborador, tem esse contato direto com a parte de gestão de pessoas. Depois essa pessoa ela vai ter o dia a dia dela e os processos legais vão acompanhar a vida inteira, a jornada inteira desse colaborador na empresa. Então ele vai marcar ponto, em algum momento depois ele vai olhar o holerite dele, ele precisa, se ele se afastar, tiver um atestado, ele vai precisar enviar essa informação, que também é um ponto, né, que a administração de pessoal precisa cuidar. Mais para frente ele vai sair de férias, ele pode ter alguma questão de um afastamento, uma alteração salarial. Então, assim, a jornada do colaborador o tempo todo tem esse contato direto com a área de gestão de pessoas. Em algumas empresas, né, gestão de pessoas é o RH como um todo, outras empresas separam, né, o que é RH, o RH estratégico do departamento pessoal, mas na minha visão, tudo é RH. A gente está cuidando de pessoas, então todos são relações humanas que a gente traz hoje em dia, né? Deixar de olhar para a pessoa como um recurso, como você falou, um CPF, uma matrícula, mas trazer a pessoa, né, entendendo que ela tem necessidades diferentes. A humanidade dela. Isso. Então, essa questão de... o tempo todo ele vai ter algum contato com pessoas da área de administração de pessoal ou da área de RH. Então, seja em qualquer um dos processos, no dia a dia, no registro das suas atividades, na avaliação de desempenho, no momento que ele quiser tirar uma dúvida sobre um benefício ou sobre o holerite dele. Então, o tempo todo, o colaborador está em contato com uma pessoa de gestão de pessoas. Não, e esses pontos de contato, eles são importantes porque na admissão é tudo muito lindo, né? E na rescisão é tudo muito terrível. É doloroso, né? Exatamente. Então você tem esses dois extremos. Mas assim como na vida tem o nascimento que é lindo e a morte que é horrível, o que interessa é o que está no meio, né? É a manutenção do colaborador. Eu falo assim, lógico, o departamento pessoal, eu sou cria do departamento pessoal, então muito, muito sistêmico, muito burocrático, mas são os processos que vêm para o departamento pessoal no início e no fim. Mas é o meio que define assim, aquela sensação de pertencimento da pessoa, aquela sensação de que, tipo assim, eu estou pelo caminho certo. E eu acho que dentro dessa jornada do colaborador, e você pode até contribuir mais com isso, é a questão, você chega num lugar novo, são pouquíssimas as pessoas que vão chegar num lugar novo e vão se sentir confortáveis. Você precisa trazer a sensação de pertencimento da pessoa naquele novo lugar, não é verdade?
Eu vou te falar, você falou um ponto aqui, eu lembrei, quando eu era professora, trabalhei muitos anos no Senac, né? E quando eu ensinava rescisão, eu falava, gente, a rescisão, uma boa rescisão, ela nasce lá no começo, no processo de admissão. Aham. Então, Ótimo. até antes, né, no processo de recrutamento e seleção, porque às vezes a pessoa entra achando, não, foi isso, foi prometido isso, aquilo outro. Quando ela casa efetivamente com a empresa e assina o contrato e começa a trabalhar, ela fala, opa, não era isso que Me eu enganaram. pensei, ou me enganaram. Ou não é que a pessoa foi enganada, às vezes ela não compreendeu o que foi conversado lá atrás no processo de recrutamento e seleção. Então, um bom processo de recrutamento e seleção, claro, transparente, a admissão, que né, essa formalização, né, tem contrato de trabalho, tem toda a questão de social. Então, toda essa formalização, ela vai fazer com que a pessoa ela já inicie com o pé direito, com tudo ok, transparente, segura do que ela está fazendo, para qual o trabalho que ela foi contratada, quanto que ela vai receber, a remuneração total, benefícios, etc. Então, ela já entra com a certeza, né, de tudo aquilo que já foi prometido. E no dia a dia dela, isso vai ser refletido nas práticas da empresa. Sim. Então, se a empresa tem boas políticas, ou bem estruturada, ou uma comunicação efetiva, né, uma comunicação transparente, a pessoa não se sente insegura. Então, mesmo no momento em que esse casamento se desmanchar, que é o processo da rescisão, ela tende a ser menos dolorosa, né? A não ser que tenha uma situação muito grave. Mas a pessoa está saindo porque está indo para uma outra oportunidade, ou porque realmente aquela empresa não consegue aquele salário que ele almeja, ou uma oportunidade de carreira naquele momento que ela precisa, e ela vai para o mercado para outra oportunidade, ou até mesmo a empresa precise fazer o desligamento dessa pessoa. Sim. Mas para poder desligar, ela precisa também ter essa certeza que, eu penso, né? Já tentei de tudo. Então, fazer avaliação de desempenho com frequência, escutar o colaborador. Feedbacks. Feedback, né? O feedback não acontece só no processo da avaliação de desempenho, no final daquele semestre ou daquele período. É o tempo todo. Né? O gestor muito presente, entender o que a liderança está entendendo dos seus colaboradores, o que o líder precisa para fazer a melhor gestão de pessoas também. Sim. Então, assim, é um conjunto de muitas ações que o RH precisa fazer, controlar, baseado em dados também. Então, para ter dados, informações, para analisar, entender se aquelas ações de RH estão tendo o resultado esperado, eu preciso controlar, eu preciso olhar para as informações. Para olhar para informações, eu preciso ter informações. Sim. Então, eu preciso gerar dados. Então, eu preciso, não é ter uma... Meu DP é muito visto como chato, né, Rodrigo? Não é uma chatice, gente, é uma necessidade legal na parte do DP. E o RH como um todo, ele precisa olhar para dados para ter insumos para decisões assertivas. Né? Hoje em dia, quando a gente olha para a parte de clientes, a gente olha para os dados de cliente, o que o cliente está consumindo, quais são as preferências, por que o cliente deixou de comprar da gente. Então, na parte de colaborador, que é o nosso cliente interno, não pode ser diferente. Sim. É olhar também para dados, entender quais são essas questões e, na medida do possível, adequar aquilo que não está tão de acordo ou que possa lhe gerar um engajamento melhor e tendo mais engajamento, mais produtividade, vai ter um retorno para a empresa melhor também. Eu tenho uma opinião formada de que o novo ouro é a informação. Informação hoje em dia vale muito mais do que dinheiro. Você quer R$100 ou você quer o contato daquela pessoa? Então, a informação ela é muito relevante hoje em dia. Eu tive a oportunidade de ser gestor de equipe e eu percebi uma coisa, Rosângela, que fala muito menos da parte operacional e muito mais da gestão de pessoas, desse contato. Às vezes a gente engessa demais a questão do feedback. Não, eu vou dar um feedback, eu vou registrar isso e tal. E é importante fazer esse registro. Mas o gestor inteligente, ele vai chegar, vai olhar para o funcionário dele e falar assim, opa, alguma coisa aqui está diferente hoje. Chama ele, vamos ali tomar um café, conversa, você está bem hoje, está acontecendo alguma coisa, porque não tem como você deixar a pessoa de fora e levar só o profissional. Não, deu 8 horas da manhã, eu bati o ponto, eu vou largar o Rodrigo, pessoa aqui, vou só entrar com o Rodrigo, gestor. Não existe, né? E a tecnologia, ela pode ajudar a gente a fazer esse processo de mapeamento e otimização dessa gestão de pessoas, né? Sim. Apesar do RH ser muito subjetivo, o DP ele é um pouco mais objetivo, né? Mas tem a legislação, você cria a regra, cria o parâmetro
e pronto. O RH ele é mais subjetivo. Mas como a tecnologia tem atuado, Rosângela, para facilitar esse mapeamento e a otimização desse processo de gestão de pessoas mais voltado para o RH, para avaliação de desempenho, que você citou muito bem, dentre outros meios ali do RH de gerir as pessoas. Claro. Dentro do RH, a gente tem muitas ferramentas que apoiam na gestão de pessoas, principalmente nesse contato direto do colaborador e das lideranças também, tá? No DP, a gente também tem, o DP é visto muito como burocrático, até mesmo por força das leis e tudo aquilo Sim. que a gente precisa obedecer e atender a empresa também com dados, gestão para gestão. Mas seja no DP ou seja no RH, existem N tecnologias. E aí, de novo, vai voltar para dentro da empresa, para a identidade dela. O que aqui na minha cultura cabe? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos em departamento pessoal. Há uns anos atrás, a gente ainda tinha o olerite impresso. Sim. Mandava fazer na gráfica, o formulário, usava impressora matricial. E naquele momento, já tinha alguns aplicativos, portais, que eu disponibilizava o olerite ali para o colaborador. Só que a empresa não queria. Mas o colaborador não vai aceitar. O colaborador não vai entrar no aplicativo. Gente, vamos tentar. Então, assim, hoje a carteira de trabalho já é digital, tem 5 anos, está fazendo 5 anos agora. O fundo de garantia, para você sacar, movimentar, também é digital. Então, assim, até o governo evoluiu e algumas empresas ainda ficam naquela, não, mas o meu colaborador não vai aceitar. Vamos ser um pouquinho mais ousados, vamos tentar. Vamos acreditar no nosso colaborador. E a gente pode começar em blocos. Vamos, por exemplo, olerite, espelho de ponto, fazer uma marcação de ponto, um esquecimento, um ajuste. Isso é simples, tem N aplicativos que a gente consegue fazer isso. Por aplicativo ou num portal, a gente consegue. Melhorou, o pessoal conseguiu usar, está usando, já se adaptou. Vamos agora para uma outra etapa? Vamos para a parte de feedback, vamos abrir só o feedback espontâneo? Então, você fez um trabalho comigo, eu quero te agradecer por esse trabalho, eu te mando um feedback. Você dá um feedback para um outro colega. O pessoal está evoluindo, está gostando. Vamos agora fazer uma avaliação de desempenho estruturada dentro de uma ferramenta que vai dar resultado, vai dar dashboard? O pessoal está gostando, então vamos evoluindo em camadas. Sim. Se a cultura não permitiu, ou ainda não tem muita questão da transformação digital, está bem no começo da transformação digital na empresa, vamos em camadas. Sim. Primeiro pelo que não dá para fugir, o dia a dia, olerite, ponta, entre outras coisas, e depois a gente vai evoluindo com outras questões. Se a empresa já tem uma cultura que permite, porque por outras atividades, o colaborador já usa um aplicativo no dia a dia do trabalho dele, ou usa sistemas, portais. Ponto remoto. Sim, mas para o dia a dia de trabalho dele, ele já frequenta esses ambientes digitais. Então vamos já adicionar ali ferramentas que vão ajudar tanto o RH quanto o DP e também a liderança, para que o colaborador faça ali seus ajustes, marcações, acompanhe o ponto, até acompanhar, por exemplo, a entrega de EPI de uma forma digital, exames médicos, CIPA. A gente consegue fazer a eleição da CIPA de forma eletrônica, por aplicativo. Você olha ali a fotinho do teu colega, não, vou votar nessa pessoa aqui. Então, existem N formas de você digitalizar processos que hoje são manuais, mas, claro, muito pautado na cultura e identidade de cada empresa, e aí precisa cada empresa sentir o que dá para liberar ou o que a gente vai fazer em camadas. Mas é possível você digitalizar todo o processo, toda a jornada do colaborador dentro da empresa com soluções de tecnologia. Eu penso que a palavra-chave é jornada. Nada começa pronto, tudo precisa ser desenvolvido. Sim. O pessoal fala assim, nada se cria, tudo se copia. Mas é porque um dia foi criado. Então, se foi criado, você começa a evoluir a partir dali. Eu comecei no departamento pessoal há 15, 16 anos atrás. Com 14 anos, e um dia eu registrei minha carteira de trabalho. E quando você falou da matricial, eu falei assim, nossa, gente, é como relembrar a infância. O dia inteirinho, 1000 funcionários, aquela impressora trabalhando, aquele barulho na sua cabeça o dia inteiro. Imagine que ainda hoje tem empresa que usa o olerite impresso, que vai gerar um papel para ser arquivado. É um espaço, é um armário, é centenas e centenas ali de caixas de documento que não faz sentido. Se hoje o pagamento do salário ele é feito muitas vezes por transferência bancária e o que para a lei, né, o que mais serve é ali a transferência, o comprovante do pagamento em si. Né? O olerite, essas informações já estão no social. Então, se tiver qualquer coisa para ser questionada, verificada,
né? Olha Os lá. dados já estão no e-social. Sim. E para o colaborador, sim, ele precisa de um Rolerite, mas pode ser de uma forma mais dinâmica, sem gerar também para ele, né, um monte de papel para ele poder ter que arquivar isso Ah, no final do mês. e questão de tempo, né? Quando eu comecei nessa época da matricial, você tinha ali 10, 20 colaboradores por semana. Falava assim, me vê meus 3 últimos contra-cheques. Exato. E aí, quando a gente começou a implantar naquela empresa o dispositivo, né, o aplicativo, fala assim, "Gente, cara, tá na sua mão, você vai fazer seu crediário, vai abrir seu crediário, era muito comum isso aqui em Goiânia, né? Você vai abrir seu crediário, abre o aplicativo e mostra aqui, envia para ele na mesma hora. Facilita e dá até uma segurança maior, porque antes o pessoal até tinha até fugir um pouquinho aqui do assunto, mas é porque é interessante lembrar esse passado, né? Se o Olerite fosse em impressora A4, fala assim, não, você falsificou o Olerite, tinha que ser o verdinho. Tinha que ser o verdinho, ou com a Tá logo vendo? da É empresa. cultura. Até Aham. para quem recebe o Olerite, é uma cultura de ter aquele Olerite verde, né? Os Aham. outros não servem. Hoje não, hoje você praticamente não anda nem com documento. RG, carteira de habilitação, também está na palma da mão ali Sim. no celular, né? É bacana. Infelizmente a gente já tem que caminhar para o final, é pouco tempo esse podcast, mas antes eu queria te fazer mais uma pergunta, Claro. Rosângela. Hoje, na sua experiência, ali você já foi professora, já trabalhou dentro do departamento pessoal, hoje está mais voltada para a parte da tecnologia. Sim. Dentre todas essas áreas, você enfrentou vários desafios. Hoje, 2024, quase 2025 já, né? Quais são os maiores desafios dessa jornada do colaborador dentro das empresas? Tá. O que eu vejo? Primeira coisa, eu acho que falta de uma clareza das empresas para com seus colaboradores do que é esperado deles e o que a empresa oferta. Então, assim, uma falta da clareza da cultura da empresa, dos processos da empresa. Então, se eu não tenho clareza onde eu estou, como saber para onde vou, qual é o meu potencial aqui dentro da empresa. Mas deixa eu te provocar um pouquinho no meio Pode da falar. fala, Rosângela. Você acha que o empresário, que é a empresa, sabe a cultura deles? Então, tem empresas, como você também falou, tem empresa que já nasce pensando em seus processos, organizada, porque nasce pequena. Aham. Mas daqui a algum tempo, dentro dos objetivos traçados ali pelo empresário, pelo grupo, eles vão chegar num outro patamar. E tem empresas que assim, vamos fazendo, uma hora a gente olha para isso. Só que uma hora olhar para trás e ver toda a casa bagunçada, dá trabalho de colocar nos trilhos. Já se criou uma cultura de ser de qualquer jeito. Aham. E isso é complicado depois de mudar. Então, assim, mas cada pessoa é uma pessoa, cada empresário é um empresário. Ele sabe o que ele está assumindo quando ele não olha de uma forma estruturada. E lá na frente ele vai pensar no assunto. E aqueles que hoje nascem de uma forma estruturada e às vezes até mas não tão rápida quanto outros, mas ele nasce ali pautado em números, indicadores. E isso serve para RH também. Então eu vejo que a falta de clareza nos processos e na cultura gera muitas vezes insatisfação no colaborador e até uma sensação de não pertencimento ou de estar perdido. E também essa falta de clareza nos seus processos faz com que ao tentar utilizar uma tecnologia, parece que a tecnologia que não serve, ou É está com verdade. problema, ou não consigo. Mas pessoal, não tem, eu falei ontem isso também lá no nosso painel, não tem vitória sem se você investir. Então você vai ter que estudar um pouquinho. Eu não consigo mexer no Excel. Vamos fazer um curso de Excel. Eu não consigo mexer nisso. Vamos tentar entender. Vamos ver se isso é aplicável ao que eu estou fazendo. Então, assim, a gente precisa ter processos claros, um direcionamento claro para poder usar o material que a gente tenha. E aqui eu não estou querendo vender nada para ninguém, Aham. mas até uma simples planilha ou um formulário do Google que você tenha, que é gratuito, está aí, Sim. que você use de uma forma inteligente, que você consiga extrair os dados que você precisa, que seja confortável para quem responde ou para quem vai ali preencher alguma informação. Então, assim, não importa a tecnologia que você use, mas que o seu processo esteja claro, isso acho que já facilita bastante. E a jornada do colaborador se torna um pouco mais
tranquila. A partir do momento que você tem essa clareza nos processos, né, e essa transparência para o colaborador, o uso de tecnologias mais avançadas, como aplicativo, portais, né, integração de sistemas, isso torna mais fácil ainda, né, o dia a dia do colaborador e, claro, o RH, o departamento pessoal, a gestão também ter acesso a esses dados, essas informações e ser mais fácil de ter outras ações a partir desses dados que são gerados. Então, acho que é clareza nos processos e saber para onde vai. Sabe a questão de ser estratégica? Eu escuto o RH não é estratégico desde que eu era menina, assim. E até hoje, passados tantos anos, não vou abrir quantos anos aqui, mas ainda me parece que o RH ainda não entrou nesse viés da estratégia. Até empresas não têm muito isso claro, Verdade. como você me falou. Será que o empresário sabe? Então, assim, acho que nasce, de novo, a cultura, né, o que a empresa quer, quais são seus objetivos, e isso ir sendo desmembrado, né, descido ao ponto até do nível de cada uma das pessoas. Por que elas foram contratadas, o que elas estão fazendo, para onde que elas vão. Não é só chegar, bater o ponto, fazer ali a atividade e acabou. Tem que ter um sentido as coisas, senão acho que para mim não faz sentido. Entendeu? Sim. Você falou um ponto muito importante, Rosângela, que não existe vitória sem investimento. E também você precisa também ter um pouco de coragem, você precisa investir. Quando ele fala investimento, a pessoa liga muito a dinheiro, a valores. Não, gente, tempo é investimento, energia é investimento. Eu tenho um caso que, por coincidência, envolve a TOTUS. Eu nunca tinha trabalhado com TOTUS na vida e surgiu uma oportunidade no escritório onde eu trabalhava. E o pessoal virou para mim, o coordenador, eu estava no contábil fiscal, mas eu tinha origem ali no DP, mas era um assistente ali, já fazia 5 anos que eu estava na jornada, mas assistente, auxiliar, beirando ali um analista. Surgiu uma vaga para gestor. Mas qual que era o quesito? Tinha que dominar o RM da TOTUS. Falei assim, tá, bacana. Chegou lá o gestor, você conhece o RM? Nunca tinha escutado falar. Conheço, domino ele de cabo a rabo. Então vamos, você vai assumir a vaga de gestor e vamos pra frente. Falei, beleza. Cheguei em casa, eu virei o final de semana, noite após noite, lendo o manual que eu achei na internet. Cheguei na empresa, quando fui começar o trabalho, virei pro cara do TI e falei assim, pelo amor de Deus, me arruma uma base de teste para eu investir aqui. Eu não tinha um centavo, mas eu tinha tempo, tinha energia para poder gastar. Exatamente. Por quê? É uma forma do profissional se destacar no mercado. Muita gente falou assim, olha, o sistema me bloqueia, o e-social ele veio para poder cortar muita coisa. Eu vejo totalmente ao contrário. O e-social, os sistemas, eles abriram um mar gigantesco de oportunidades por aí, né? Então, de novo a gente volta à questão de cultura, personalidade, aquilo que você quer. Se banalizou muito hoje em dia, qual é a missão, visão e valores da sua empresa. Mas para o empresário, ele precisa encarar aquilo como onde eu quero chegar, o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? É muito importante isso, porque, de novo, é como eu disse para você no off, eu tenho um Fusca e quero trocar direto para uma Ferrari, né? Vai ter que se acostumar, vai ter que pensar um pouco, vai ter que assistir vídeo, procurar o manual, porque não dá para dar um pulo nesse sentido. Mas é aos poucos, mas tem que querer, né? Tem que querer é fundamental. Mas, Rosângela, foi uma honra ter aqui você no podcast, bater esse papo legal. Gostei muito de conversar com você. Espero que a gente tenha mais oportunidades, mais podcasts, que no ano que vem você esteja aqui de novo no DP Results, que vem revolucionando carreiras, né? E o seu painel ontem foi sensacional junto com as demais meninas lá, para poder trazer um pouco mais dessa visão pra gente, tá? Foi uma honra te ter aqui, agradeço muito e será muito bem-vinda ainda mais vezes, em outros momentos. Eu que agradeço a participação, uma honra estar aqui com vocês também. Obrigada. Obrigado, Rosângela.